Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e hoje eu trouxe, gente, várias ferramentas aqui, ó, para explicar para vocês o que de fato são os arquétipos. E eu desejo de verdade que a partir desse vídeo você entenda o que são os arquétipos e como os arquétipos influenciam a sua vida. Por que você muda de comportamento quando você tá sob a influência de determinados arquétipos, né? Por que a gente muda de comportamento? Por que quando a gente ativa a sereia a gente fica mais vaidosa? Por que quando a gente ativa o cavalo a gente fica mais agitado? Por que a gente, quando ativa o imperador, a gente fica mais organizada, a gente começa a estruturar melhor a nossa vida? Então, o meu objetivo com esse vídeo, trazendo pão, potinho e tudo mais, é que você de fato entenda o que são os arquétipos para que você fique mais consciente sobre os arquétipos que você está inserido, para você entender o que você tira da sua realidade, porque tá co-criando a sua realidade junto com você, tá? E quais os arquétipos você vai trazer para sua vida como ferramenta para você conseguir manifestar os seus sonhos, seus desejos e tudo aquilo que você deseja manifestar na sua vida, tá bom? E para quem faz parte do curso Hora de Crescer, que a nossa turma começa agora no dia 27, eu disponibilizei lá uma aula gratuita para vocês que se chama O Segredo do Dinheiro. E essa aula já tá lá para vocês assistir. São quase 2 horas de aula, onde eu conto os 7 tópicos do dinheiro para vocês, tá bom? Então façam um ótimo proveito. Desejo de verdade que vocês apliquem o que eu divido com vocês lá, para vocês aumentarem a sensação de merecimento, para vocês fazerem as pazes com o dinheiro, traz o dinheiro para perto, torna o dinheiro seu amigo, porque a gente tá aqui na Terra a gente precisa de dinheiro, tá bom? Então já tá lá disponível para vocês. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. O que são arquétipos, Dani? Me ajuda a entender o que são esses arquétipos. Então vamos lá. Os arquétipos são o modelo original, o primeiro modelo sobre algo. Dani, eu já entendi isso, eu já ouvi falar isso, que é o primeiro modelo, mas assim, como que esse primeiro modelo influencia na minha vida? Como que isso acontece? Os arquétipos são só animais? Não, gente, a gente tem arquétipos animais, a gente já falou aqui sobre arquétipos de personalidade, então mãe é um arquétipo, filho é um arquétipo, a vítima que você fica se vitimizando, toda vez que você se vitimiza, você tá num arquétipo, o herói é um arquétipo. Então a gente tem vários arquétipos. E esses arquétipos, eles têm uma assinatura vibracional, eles têm uma frequência que conversa com o nosso subconsciente, com a nossa mente subconsciente. E conversa de uma forma automática, é automático, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Cada arquétipo é um modelo, é uma forminha. Então, eu trouxe aqui uma forminha, aqui, né? Esse é o potinho lá do meu cantinho do café em casa, que eu boto as colherzinhas para deixar ali do ladinho, para quem quer mexer açúcar no café, tá? E o arquétipo é uma forma, e cada arquétipo tem uma forma. Essa forma, ela tem uma frequência, ela tem uma assinatura vibracional e toda vez que você traz esse arquétipo para sua vida, você entra dentro dessa forma, tá? Então vamos imaginar que essa massa aqui seja você e esse aqui é o arquétipo da filha, tá? Por mais, eu já dei esse exemplo aqui, por mais descolada que você seja, por mais que você fale de sexo com as suas amigas, por mais que você seja super ousada na cama, quando você chega perto da sua mãe, você entra no arquétipo filha e você, que é toda livre, toda despojada, automaticamente, quando o teu subconsciente lê a sua mãe, isso é automático, tá? Por mais que você queira diga, mãe, hoje eu saí com o boy e eu fiz isso, eu fiz aquilo você não consegue. Por quê? Porque esse arquétipo aqui, ó, de filha, ele vai te moldar dentro dessa forminha para você agir dessa determinada forma. Isso acontece quando você se torna mãe.
Quando você se torna mãe, você vai ver uma guerra interna quando você bota uma barriguinha de fora, ou quando você faz lá, né, os seus 30, 40 anos. Ai, será que eu tenho roupa? Será que eu tenho idade para me vestir desse jeito? Agora que eu sou mãe, será que é legal eu ficar com alguém? E aí você começa a perceber que você começa a se esforçar para caber dentro dessa forminha que é o arquétipo que você está inserido. Então, cada arquétipo vai fazer com que você se molde de um jeito diferente. Então, eu falo isso também lá no Instagram. Aqui, eu tô no arquétipo de professora, de mentora, de ensinar. Quando eu vou para um curso, por exemplo, agora eu tô fazendo um outro curso de arquétipos. Lá eu não tô como professora, lá eu não tô para corrigir, lá eu não tô para ensinar minha professora, lá eu tô no arquétipo do aluno. E se eu me comportar lá no arquétipo do aluno, eu vou fazer um ótimo proveito daquele curso. Então eu vou olhar para minha professora como professora, porque eu estou ali para aprender. Ali eu não tô na postura arquetípica de ensinar, tá? Então, chegou a filhinha na frente da mãe, a filhinha já se moldou todinha pra falar com essa mãe, pra dar orgulho pra essa mãe. Ela já não vai contar as cagadas que ela fez pra mãe dela. Por quê? Porque ela já se encaixou aqui no arquétipo. Quando você entra em um outro arquétipo, que ele tem uma outra forma, essa aqui é você dentro aqui, ó, amarrotada. Vamos tirar você daqui, ó. Você já pegou a forminha, ó, do arquétipo. Olha como você era, olha como você ficou quando você entrou na caixinha do arquétipo. Aí você vem para um outro arquétipo, que é outra forma, outro modelo. Agora você é a salvadora. Agora você resolve os problemas da sua família. Agora você resolve os problemas dos seus clientes. Agora você entrou no arquétipo do herói, né? Agora você, ó, se abriu para viver o herói. E aí você começa a se moldar dentro daquela forma para agir de acordo com aquele arquétipo. Então, o tempo inteiro nós estamos vivenciando alguns arquétipos nos nossos comportamentos. E o que é os nossos comportamentos? É essa massinha que a gente que vai se moldando de acordo com os arquétipos que a gente vai vivenciando. Então, toda vez por exemplo, um empreendedor fala da experiência pessoal dele, quando eu conto para vocês um pouco da minha vida, eu tô entrando no arquétipo da pessoa comum. Por quê? Para mostrar para vocês que eu também vivo coisas que vocês vivem, né? Toda vez que eu apresento uma solução, eu tô vivenciando o arquétipo do herói, porque é aquele que tem algo que vai salvar a outra pessoa. Dani, então os animais também são arquétipos? Sim. Toda vez que você traz a frequência, a assinatura energética, porque tudo no universo tem uma assinatura vibracional. Por exemplo, você vai num ambiente que tem uma música clássica, que tem um copo mais refinado, você se sente de um jeito e aquele ambiente influencia a sua psique, as suas emoções, os seus comportamentos, certo? Aquele ambiente tem várias figuras arquetípicas que faz você se sentir de outro jeito e quando você muda o jeito que você se sente, você muda também a sua frequência e você muda aquilo que você atrai para sua realidade, porque o tempo todo a gente está atraindo situações de acordo com aquilo que a gente vibra, certo? Quando você traz para sua realidade uma frequência, por exemplo, uma imagem da sereia e o nosso subconsciente reconhece essa figura arquetípica da sereia, reconhece essa imagem e tudo que essa imagem representa, você vai agir de uma outra forma. Por quê? Porque aquela imagem está conversando com o seu subconsciente e o seu subconsciente, ele determina os seus comportamentos. 95% dos seus comportamentos são automáticos por conta de uma programação que está armazenada no teu subconsciente. Então você age automaticamente, que é onde os arquétipos estão atuando no nosso subconsciente. Então toda vez que o nosso subconsciente vê, por exemplo, uma coruja na tela do celular, ele recebe uma informação, né? É transferida aquela informação da tela do celular para a sua mente subconsciente e aquela informação que está aqui na sua mente vai fazer com que, por exemplo, você fique sem sono à noite. A maioria das pessoas que ativa o arquétipo da coruja perde o sono na madrugada. Por quê? Porque aquela informação, aquele bloco de informações começou a conversar com você e você começou o quê? A se moldar
de acordo com aquela imagem que está na tela do seu celular. E é por isso que a gente acaba, quando a gente cria um quadro dos sonhos, que a gente coloca aquelas figuras, aqueles arquétipos, aquelas imagens do nosso sonho, fica muito mais fácil da gente manifestar. Porque o nosso subconsciente, ele reconhece aquelas imagens, ele reconhece aquelas figuras arquetípicas. Esses dias eu comprei algo de uma marca que eu nem me liguei, mas aquela marca estava na tela do meu celular, porque eu faço meu quadro dos sonhos na tela do meu celular, porque é algo que a gente vê o tempo todo, e a gente vê de uma forma natural. Você não precisa fazer esforço para ser filha na frente da sua mãe. Você não precisa fazer esforço para não contar para sua mãe as pessoas que você fica, as posições que você faz no seu momento íntimo. Você não precisa se esforçar, não é algo que alguém precisa te dizer como você vai se comportar. Automaticamente, quando você entra naquela forma de filha, você se comporta de acordo com essa forma. Automaticamente, quando você se torna mãe, o teu subconsciente começa a agir, dizer como você deve se comportar. Então é dessa forma que os arquétipos influenciam na nossa vida. Toda vez que a gente coloca uma imagem na tela do nosso celular, aquela imagem com aquela frequência, com aquele modelo, conversa com o nosso subconsciente, ou seja, arquétipo. É um arco de poder sobre determinado tipo. É uma frequência que tem sobre aquele tipo específico. Seja sereia, seja onça pintada, seja o imperador, seja o arquétipo da mãe, seja o arquétipo do herói. Né? A gente vai se moldar conforme aquele arquétipo. Quando você é esposa, você começa, nossa, isso, será que eu faço isso? Nossa, aí você já começa, eu tenho que lavar, nossa, eu tenho que cozinhar pro meu marido, porque dentro do seu subconsciente, a programação arquetípica da esposa precisa agir dessa forma. E Dani, por que cada um tem um resultado diferente? Porque é igual um bolo, tá? A forma é isso aqui, do arquétipo. Só que os ingredientes que compõem aquele bolo, que é eu e você, a minha visão sobre um arquétipo é diferente da sua. Então, dentro do arquétipo da esposa, existe a forma da esposa, existem características da esposa, tá? Só que a minha consciência hoje de esposa, aquilo que tá no meu subconsciente é diferente. Eu entro na forma da esposa, mas a minha experiência de arquétipo de esposa é diferente da sua. Por exemplo, então pra mim, a esposa não tem que fazer tudo. Então eu vivo um casamento aonde o meu marido também cozinha, o meu marido também bota roupa pra lavar, recolhe roupa, dobra roupa, assim como eu também. Então a minha experiência dentro do arquétipo mãe vai ser diferente da sua experiência. Existe um modelo primordial, existe uma forma de fato que a gente se molda, mas existe também a nossa consciência, existe também os nossos ingredientes. Então, quando a gente bota um bolo dentro de uma forma, dependendo dos ingredientes, o bolo pode crescer, o bolo pode não crescer, o bolo pode crescer muito e transbordar. Então, por isso que, independente da forma que a gente usa, cada pessoa tem uma experiência única e diferente com os arquétipos, porque cada ser humano que compõe essa forminha é único, né? E essa é a mágica dos arquétipos. Mas a forma, o modelo primordial vai ter aquela energia, vai ter aquela frequência. O imperador não vai ser um arquétipo de bagunça, de desorganização. Ele é regido pelo número 4. 4 é estrutura, uma mesa tem 4 pés, já tem mesas aí que tem 3, né? Cadeira tem 4 pés, ele fala de estrutura. Então a forma, as informações que compõem o arquétipo do imperador é de estrutura. Quando você entra aqui com a sua bagunça, você vai se moldar para ser um pouco mais organizada, tá? A sereia é um encantamento, é a vaidade. Eu não era nada, não tava muito vaidosa quando eu comecei a usar sereia. A estrutura sereia, autocuidado, vaidade, encantamento, relacionamento, magnetismo. Quando eu entro aqui com quem eu sou, eu começo a viver as experiências desse arquétipo, porque eu começo a interagir com esses arquétipos. Quando eu tiro um arquétipo da minha vida, ele não acessa mais o meu subconsciente automaticamente, né? Ele não tem mais poder sobre a minha vida. E por isso que os arquétipos aceleram os nossos resultados. Então, quando você usa os arquétipos certos
para fazer mais dinheiro, você consegue melhorar a sua vida financeira. Quando você usa os arquétipos certos para praticar o autocuidado, para ser mais vaidosa, você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Por quê? Porque essa forma, esse conjunto, manda essa informação para o seu subconsciente, e o subconsciente é que responde aí os seus comportamentos automáticos, fazem com que você se comporte de determinada forma, e isso muda a sua frequência e muda também as suas experiências. Então é por isso que ao você entrar na forma da Cleópatra, essa forminha começa a fazer parte da sua programação e você começa a chamar mais a atenção das pessoas, porque você tem uma frequência. E aí, até então, sem a Cleópatra, você estava numa frequência. Você trouxe a forma da Cleópatra para sua vida, as suas experiências já começam a mudar, porque você mudou. Quando você começa a entrar dentro desse modelo, dentro dessa caixinha arquetípica, para usar os benefícios que essa forma tem. Só que você vai usar essa forma inteira. Essa forma, ela tem luz e ela tem sombra. Então, por isso que é muito importante a gente entender a luz e a sombra dos arquétipos, para que a gente, dentro dessa forma, com a nossa consciência, com a nossa presença, a gente faça uso da melhor maneira possível, tá? Então, por exemplo, eu trago o imperador para minha vida para tirar um projeto do papel. Eu sou essa massinha que quer tirar o projeto do papel. O imperador é a forma, é a forminha que eu vou entrar aqui dentro. Quando eu entro dentro dessa forminha, eu entendo aqui tudo que eu preciso, como ser mais organizada, como estruturar o meu negócio, como tirar esse projeto do papel, como criar esse curso online que de repente você quer criar com o imperador. E aí você tem um conjunto de ferramentas e habilidades que esses arquétipos têm, e a gente pode fazer uso consciente desses arquétipos. Quando a gente entende que esse imperador também tem uma certa rigidez, ele não é tão flexível, quando você está presente, você pode pensar, opa, eu estou sendo aqui muito rígida, então eu vou escolher com o meu livre-arbítrio ser um pouquinho mais flexível. Caso você não tenha essa presença, você vai se moldar aqui dentro desse arquétipo e nada vai mudar. Então, eu já tive um outro casamento onde dentro da caixinha da esposa eu me portava de um jeito, onde eu achava que dentro daquela caixinha eu tinha muitas obrigações. Hoje, essa massinha mudou, logo eu tô na forma da esposa, mas eu tenho resultados diferentes. Eu tenho uma colheita diferente, porque a massa do bolo influencia a experiência com o arquétipo. Entende? O arquétipo é a forma, mas quem você é também vai impactar nos seus resultados com os arquétipos. Então, a gente entendendo as formas que a gente está inserido, então por muito tempo eu estive inserida no arquétipo da criança. E criança, você já sabe, criança não faz dinheiro. Minhas filhas, quando precisam de dinheiro, elas pedem pra mim. Então, por isso que eu criei o curso Hora de Crescer, para dividir com as pessoas a consciência da criança e aonde elas estão sendo criança, para elas, opa, eu não quero ser criança, eu quero crescer, eu quero ser adulto. Por quê? Porque eu quero fazer dinheiro, né? Porque eu quero fazer dinheiro de gente grande, porque eu quero ser independente, porque eu quero ter um casamento, porque eu quero ter um namoro. E namoro não é coisa de criança, né? Então eu percebi que muitas vezes eu tive num relacionamento que qualquer coisinha, ai, não quero mais. Qualquer coisinha, vou terminar. Nos meus negócios, qualquer coisinha, ai, não quero mais esse negócio, ai, não quero mais vender esse produto, ai, eu, sabe? Então, toda essa mudança da criança brinca com isso, daqui a pouco ela não quer mais brincar com isso, daqui a pouco ela quer brincar com outra coisa, daqui a pouco ela não quer mais brincar com outra coisa, ela quer comprar um monte de coisa que ela nem quer brincar porque ela é emocionada. Então, a criança é um arquétipo que nos impede muito de ter resultado. E a gente nem se dá conta. Por quê? Porque tá no subconsciente. É um comportamento automático infantil que a gente tem dentro dos nossos negócios, que a gente tem na nossa vida, que a gente não percebe, e aí a gente não tem resultado. Por quê? Porque a gente tá na forma da criança. Enquanto a gente tá na forminha da criança, sem ter consciência que a gente tá nessa forminha, a gente vai colher o quê? Resultado de criança. E qual é o resultado de criança? Pedir pro pai e mãe prover comida, pedir pro pai e mãe lavar a roupa da gente, pedir pro pai e mãe prover um teto pra gente morar. Mas adultos dão frutos. Uma árvore adulta dá frutos. E às vezes a gente não tá dando frutos na nossa vida, por quê? Porque a gente tá na forminha da criança, né? A gente não cresce. Então, esse é o poder dos arquétipos. Os arquétipos, eles regem tudo no universo.
E cabe a gente, a partir desse conhecimento, entender que arquétipo eu tô inserida. Será que eu não tô vivenciando muito o arquétipo do inocente, que tem um monte de gente passando a perna em mim e eu não tô me dando conta? O inocente também é um arquétipo. Será que eu não tô de uma forma inconsciente no arquétipo do herói, querendo salvar meu pai, querendo salvar minha mãe, querendo salvar minha família toda e a minha vida não tá muito pesada? Então, assim, nós estamos o tempo todo vivenciando arquétipos, às vezes, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, e é isso que tá atrapalhando os resultados da nossa vida. Porque quando a gente tá no arquétipo errado, é a mesma coisa que eu ir para um curso, querer dar aula pro meu professor. Eu não vou aprender, eu vou atrapalhar ele, ou seja, tá tudo errado. Então, quando a gente entende esses arquétipos e a gente usa eles de uma forma consciente, a gente começa a ter melhores resultados na vida, tá? Então, se você sente esse chamado de amadurecer, de ter resultado de gente grande, se você se reconhece que tá numa forminha de criança e criança de fato não tem resultado, o Hora de Crescer, eu tenho certeza que é um curso que vai te ajudar a amadurecer, tá? E a partir do momento, começa a observar a sua volta, quais são os arquétipos, quais são as imagens que estão na sua casa, porque essas imagens estão enviando informações para o seu subconsciente e isso está refletindo nos seus comportamentos, isso está refletindo naquilo que você atrai para sua vida. Essa semana a gente fez uma aula para quem é aluno do curso Arquétipos para Enriquecer e teve uma aluna que falou: Dani, eu tava usando o diamante e aí dentro do curso ela perguntou se era bom usar o diamante e tal, tanto que o diamante não é um dos arquétipos que eu coloco dentro do curso, né? Eu tenho os arquétipos específicos que eu uso para questão financeira e eu falei: olha, o diamante, para quem vende ticket baixo, não vai ser bom e tal. E ela disse que botou o diamante, as vendas pararam literalmente e foi ela tirar o diamante e as vendas voltaram a acontecer. Por quê? Porque tudo que a gente traz para nossa realidade, todas as imagens que a gente traz para nossa realidade, elas influenciam nos nossos resultados, elas influenciam na nossa frequência, né? E elas impactam completamente a nossa assinatura vibracional no mundo, né? Então, quando a gente traz as imagens corretas e quando a gente se coloca em comportamentos dentro dos arquétipos certos, né? A gente se molda dentro do arquétipo certo. Então, eu precisei sair do molde da criança. Ó o copinho da criança. Isso aqui é tudo que uma criança pode ser. Aí, olha o adulto. No adulto não cabe mais? Não dá para receber mais? Então, enquanto você se molda, se comporta para caber dentro desse molde da criança, esse é o resultado que você tem. Quando você sai do molde da criança e você vai para o molde do adulto em comportamentos, os seus resultados mudam. As suas experiências mudam, porque o universo diz: opa, essa pessoa amadureceu um pouco, então eu posso mandar mais responsabilidade, eu posso mandar mais dinheiro para essa pessoa, porque criança não tem crédito. Criança não tem capacidade para ter crédito, para gerenciar crédito, né? E tem adulto que também não tem. Por quê? Porque tá vivenciando o arquétipo da criança. Então, a gente tem que ir para formas que vão potencializar os nossos resultados. E muitas vezes a gente tá em forminhas da vítima, em forminha da criança, e isso impacta profundamente os nossos resultados na vida, tá bom? Então, tudo na existência são arquétipos que conversam com a nossa programação subconsciente, com a programação que tá no nosso subconsciente, e a gente se comporta de acordo com esses arquétipos que a gente está vivenciando de uma forma, às vezes, automática e que não estão nos levando para a vida que a gente deseja viver, tá? Então é muito importante a gente ter consciência disso, porque isso rege completamente a nossa vida, né? Entender esses arquétipos faz com que você crie uma realidade diferente. Por quê? Porque são ferramentas que estão atuando, mesmo que você não queira, na sua vida agora, tá bom? Bom, então é isso. Eu desejo de verdade que tenha ficado claro que arquétipos são modelos, são formas que tem uma determinada frequência e que, de acordo com o material do bolo, esse arquétipo vai se moldar de um jeito ou de outro, ou vai inflar, ou vai crescer, ou vai transbordar, ou vai ficar solado, tá? Porque a gente amassa e, de acordo com a gente tem de acordo com a nossa massa e os arquétipos, a gente tem resultados diferentes aí na nossa vida, tá bom? Bom, então é isso. Desejo de verdade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? E preste muita atenção
quais são os arcos de poder que você está inserido, né? Esses arcos, esses tipos que você está se relacionando, porque eles estão influenciando os seus comportamentos, eles estão influenciando a sua vida, certo? Então é isso, se você gosta de vídeos assim, onde eu explico, trago pão, trago cambuca, trago pote, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscrevam aqui nesse canal, que vai ter muitos vídeos aqui ainda. E a gente se vê então nos próximos vídeos.